Bom dia, professora. Quero começar falando sobre essas movimentações acerca da entrada na organização do Tratado do Atlântico Norte, tanto de Suécia quanto de Finlândia, que a gente já começa a semana com várias notícias, né? Inclusive sobre essa possibilidade de adesão da Suécia ser discutida no parlamento, ser discutida lá no governo e isso poder avançar. Mas a Rússia dizendo que não vai ver essa movimentação tranquilamente, que pode tomar algumas medidas, algumas atitudes. Eu queria saber da senhora, professora, quais essas atitudes, o que pode ser colocado ali como objeção dessa entrada na OTAN, o que concretamente a Rússia pode tomar de medida? Seriam medidas administrativas, militares? Como que a senhora vê essa movimentação toda? Bom, eu entendo o seguinte, que a questão das alianças militares dentro do direito, dentro da história da humanidade, sempre existiram. Os estados sempre se uniram como forma de buscarem manter a sua própria soberania, a sua própria integridade territorial. Então, quando a gente teve o nascimento da OTAN, por exemplo, ela nasce com um objetivo muito específico, que é o de impedir o avanço soviético. E nós tivemos do lado soviético uma aliança à época também, como forma de se contrastar a essa organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criado ali pelo Pacto de Varsóvia. Bom, dentro disso tudo nós temos as Nações Unidas, que nasce com o intuito também de manter a segurança internacional. Então, essa sempre foi uma preocupação muito grande de todos os estados, manter a sua própria integridade territorial e, para isso, você faz alianças com outros estados. Pois bem, ao final com a queda, né, do Muro de Berlim, o final da União Soviética, das ex-repúblicas da União Soviética, a solução de todo esse mundo, o Pacto de Varsóvia, obviamente, ele não tinha mais razão de existir, mas a OTAN continuou viva. Então, essa é a primeira pergunta que eu acho interessante da gente refletir. Como que a Rússia se sentiu, né, com a manutenção de uma aliança militar que nasce com um objetivo muito específico, que é o de conter o avanço soviético. Mas se eu não tenho mais a União Soviética para me conter a ela, por que eu haveria de manter, né, a existência dessa OTAN? Então, nós temos uma questão aí de sobrevivência, né, dos estados dentro do direito internacional, dentro das relações internacionais. A gente sempre se preocupa muito os estados se preocupam muito com a própria sobrevivência e com esse jogo de poder que existe para isso. E a questão militar, ela é um dos principais tabuleiros de poder dessas relações entre os estados. Então, a partir do momento que a gente tem ali, né, nós temos ali a Ucrânia, que comenta, né, há algum tempo atrás sobre essa possível adesão à OTAN, e nós temos outros países que sempre mantiveram neutralidade ao longo da história, se colocando também de maneira a ingressar uma aliança militar que se contrapõe ao que nós temos na Rússia, então, obviamente, isso vai criar um cenário muito mais delicado. Então, o que a gente pode ver, eu acredito, a partir disso, né, é que a Rússia ela pode, sim, intensificar os seus ataques, e existem outras metodologias hoje de guerra, né? A gente não está falando mais só desse ataque armado, necessariamente. Hoje a gente tem toda a questão cibernética, os meios de ação russos aí que são bem peculiares também. Então, o que eu vejo, a princípio, é isso. A gente vai ter um agravamento, eventualmente, e uma situação de maior instabilidade e incerteza em relação às ações russas. Uhum.